Beleza, minha gente, vamos lá para a gravação de mais uma questão do Enem 2019. A questão 126, ela fala de eletromagnetismo. É um conteúdo que por si só já tem um grau de dificuldade muito grande, onde poucos têm a oportunidade de estudar esse conteúdo às vezes na escola. E ainda tem uma questão com um grau de dificuldade muito alto, meio fora de contexto, né? Isso aqui era uma questão clássica de vestibular clássico, daqueles vestibulares bem que gosta de arrancar a pele do aluno, mas o Enem resolveu colocar uma questão dessa. Não tem grandes contextos práticos, não tem nada, não vejo o menor sentido dessa questão numa prova do Enem, mas vamos ao comentário sobre ela, tá? Vamos ver como é que resolve. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, o íon de carga elétrica Qzinho é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. Então, vamos lá. Primeira coisa é prestar atenção que descreve uma trajetória helicoidal. A maior parte dos alunos não sabia o que era uma trajetória helicoidal, então ele mostrou aqui no desenho. É uma trajetória onde ele gira e anda para frente ao mesmo tempo. Então, se olhar aqui, ele está girando, né, e andando para frente. E ele explica isso. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular no plano YZ. Então, no plano YZ ele está girando, um movimento circular, mas ele tem uma velocidade no eixo X. Então, ele na verdade tem uma velocidade no plano YZ e uma velocidade no eixo X. A velocidade no plano YZ, ela vai gerar uma força magnética, uma vez que esse corpo está dentro de um campo magnético. Então, você vai ter uma força magnética. E essa força magnética é que vai fazer com que ele execute um movimento circular, tá bem? E a velocidade no eixo X é que vai promover essa translação, esse deslocamento no sentido do eixo X, como ele mostra ali. Aí ele fala, a vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. Ó, legal. Bom, o dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas. Então, você vai ter um tempo t, onde isso vai dar n voltas, tá bem? Logo, com base nos valores de Q, que é a carga do íon, de B, que é o campo magnético, N, o número de voltas que ele deu, e T, o tempo que ele voou, pode-se encontrar a massa do íon. E aí ele quer que você encontre a massa do íon de forma literal aqui, usando essas letrinhas, Q, B, N e T, tá? O pi não é o pi é o 3,1415, né? Então, o pi pode aparecer numa boa, mas tem que ter obrigatoriamente carga, campo, número de voltas e tempo de voo. Bom, como é que nós vamos desenrascar isso? Vamos lá. A primeira coisa é, como o próprio enunciado afirma, o movimento helicoidal é composto de dois movimentos. Um movimento uniforme, circular, no plano YZ, e um movimento uniforme na direção do eixo X. Vamos pensar primeiro no movimento circular no plano YZ. É uma velocidade, né? Lembra da regra da mão esquerda? Você vai ter F, B, V. Como você tem um V, por exemplo, para dentro e um B para a direita, você vai ter uma força para baixo. Essa força, ela vai promover o movimento circular no plano YZ. Então, eu posso falar que a força magnética é a força resultante centrípeta. Porque repara que o movimento é circular uniforme, então não tem variação de velocidade, então não tem força tangencial, só tem força resultante centrípeta,
tá? E como é que se calcula a força magnética? QVB. E a força resultante centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta. Então, isso aqui, ó, é a segunda lei de Newton. Massa vezes a aceleração. Só que como é resultante centrípeta, aceleração centrípeta. E a única força que está atuando nesse caso é a força magnética, QVB. Tá bem? Professor, é QVB seno do ângulo θ, onde θ é o ângulo entre V e B. Sim, só que o ângulo entre a velocidade que está no plano YZ e B é um ângulo de 90 graus, sendo de 91, então fica só QVB, tá bem? Bom, feito isso, eu consigo achar aqui a massa, né? Eu consigo achar a massa. Só que tem um problema. Se eu deixar do jeito que está aqui, a massa vai ficar em função da velocidade. E a velocidade não foi dada. Foi dado aquele tempo de voo, foi dado um número de voltas. Tá bem? Então, como é que eu posso descobrir a velocidade, não a velocidade do eixo x, tá, pessoal? Porque essa velocidade é a velocidade do movimento circular, beleza? Como é que eu posso achar a velocidade do movimento circular? Tranquilo? A velocidade numa volta. Então, numa volta, o que nós teríamos? Um deslocamento de 2πr, né, que é uma volta, dividido pelo período. 2 vezes π vezes r, dividido pelo período. Bom, então eu posso tirar a velocidade e botar 2πr sobre t. Só que aí tem um outro problema. Ele não deu o tempo de uma volta, ele deu o tempo de voo. Como é que eu relacionaria o tempo de uma volta com o tempo de voo? É fácil. Basta você pegar o tempo de uma volta, é o tempo que ele voou, dividido pelo número de voltas, né? Então, se eu pegar o tempo total e dividir pelo número de voltas, eu vou achar o tempo de uma volta, tá bom? Então, eu vou substituir a equação 3 na equação 2, na equação 1. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou substituir QBR M vezes V. E no lugar de V, 2πr sobre T sobre N. Tá bem? Então, fiz a substituição das minhas duas equações aqui na equação 1, tá? Com isso, agora, é simplesmente isolar a massa do íon, que é o que ele quer, tá? Fazendo aí esse raio aqui, vai poder cortar com esse raio aqui, tá bem? E manipulando isso aí, eu chego na equação massa, Q vezes B vezes T, que é o tempo de voo, 2 vezes π vezes n, que é o número de voltas que ele deu. Com isso, pessoal, alternativa letra A. Beleza? Uma questão digna para a prova do ITA, mas que caiu na prova do Enem. Beleza, gente? Valeu. Tchau, tchau.